Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso terceiro encontro do curso de Retórica. A ideia hoje é a gente enfocar o fenômeno que dá origem, propriamente dito, à técnica retórica e vermos alguns dos aspectos e elementos que são centrais para entendermos, de fato, a retórica como uma técnica. Legal? Hoje a gente começa a, de fato, vislumbrar os aspectos principais daquilo que os gregos desenvolveram como sendo uma técnica retórica, tá legal? É muito interessante que a gente sempre resgate essa importância dos gregos, tá? À medida que a cultura grega e o espírito grego, de modo geral, eles estiveram sempre envolvidos com essa dinâmica especulativa, a gente poderia dizer, tá? Sempre tem um interesse especulativo em diversos fenômenos, diversas áreas em que o grego foi capaz, né, de construir formas de saber, formas de conhecimento. Essa natureza especulativa, por assim dizer, é impressionante, né? Foi ela que, de fato, deu origem ao fazer não só a poesia, mas a reflexão poética, não só ao ambiente retórico, mas à técnica retórica, não só a uma criação de discursos argumentativos, mas também a origem da filosofia, não só uma catalogação dos fenômenos naturais, mas uma investigação da natureza enquanto ciência. Então, vocês têm aí diversas atividades que o espírito grego originou e que são tributários desse tipo de natureza especulativa que eles tinham, tá? Tanto é que há uma discussão se eles de fato foram os criadores da matemática ou não. Existia uma certa forma de cálculo já no Egito Antigo, mas o que os gregos realizam é exatamente uma especulação matemática, tá? Ou seja, a matemática enquanto uma reflexão acerca da relação entre os números e a relação entre os espaços, tá? Então, essa, de fato, é uma conquista dos gregos interessantíssima para nós aprendermos o que nós podemos fazer no momento em que nós compreendemos melhor o funcionamento de uma coisa, tá? A ideia do espírito grego era exatamente mostrar que, enquanto tarefa especulativa, a gente pode compreender o funcionamento de algo para que a gente tire mais benefícios desse algo. E isso, por exemplo, até em termos da humanidade, né, da nossa natureza humana, daquilo que nos constitui enquanto seres humanos. Ou seja, compreender melhor aquilo que faz parte do nosso funcionamento, faz parte do modo como nós nos realizamos, permite que nós sejamos melhores, né? Permite que nós tenhamos a possibilidade de melhorar exatamente esse processo de nos tornarmos o que nós somos, tá legal? Então, essa referência aos gregos, ela não é por acaso, não só a fazemos em vista desse caráter especulativo, mas exatamente porque esse caráter especulativo é que dá origem, propriamente dita, às técnicas, né? E a técnica retórica em específico, tá legal? É claro que a técnica retórica, enquanto técnica, ela precisa, ela na verdade só surge tendo em vista um determinado fenômeno, né? Por exemplo, a técnica de construir sapatos ou a técnica de fazer vasos, né, que era própria dos artesãos. Essa ideia de você construir uma técnica depende de que haja, na verdade, um fenômeno anterior, né, um fenômeno prévio. Seja a necessidade de fazer o sapato, seja a necessidade de fazer o vaso, ou o acúmulo de experiências em torno do fazer o sapato e fazer o vaso.
né? Então, veja, para surgir uma técnica é necessário que já haja um determinado tipo de prática, e essa prática precisa ser melhorada em vista dos seus mecanismos, né, para que a gente possa obter uma finalidade melhor, né, uma finalidade mais interessante, mais eficaz, tá legal? Então, o que é o fenômeno que dá origem à técnica retórica, tá? Novamente falando da natureza grega e do espírito grego, a gente percebe como os gregos, além de eles tinham uma natureza agonística, tá? A expressão aqui em grego é agon, e agon quer dizer disputa, combate, um certo embate, né? Tem uma natureza aí em que o outro é colocado como adversário e não exatamente como inimigo. Tá? Você poderia diferenciar aí, portanto, o espírito agônico, né, o espírito de disputa, o espírito de conquista, de competição, né? Talvez o termo competição fosse mais interessante, tá? Para a gente entender o agon, porque isso é diferente de uma outra coisa que os gregos também deram um nome, que é a Eris, né? Inclusive a Eris é uma deusa na mitologia grega, né? E o que é Eris? Eris é a discórdia, né? Então discórdia tem muito mais a noção de separação, né? É muito mais como nós entendemos hoje a questão da discussão, tá? Discutir, né? Enfrentar alguém muitas vezes é entendido no intuito de ver o outro como um inimigo, ou seja, eu estou em discórdia com esse outro. E aí predomina muito mais aquilo que o grego chamava de Eris do que propriamente aquilo que o grego chamava de agon. Tá legal? Então, a ideia do agon é ver no outro um adversário e não um inimigo. Isso significa que eu não me comprazo, né? Que eu não me satisfaço em ver o outro destruído. Pelo contrário, eu preciso que ele tenha condições iguais de combate, iguais a mim, para que eu possa mostrar o meu valor. Eu só consigo mostrar de fato o meu valor se eu tiver um bom adversário, né? E esse adversário, a manutenção desse adversário é fundamental para eu continuar mostrando o meu poder. Percebem o que significa, de fato, esse espírito agonístico, tá? Esse espírito competitivo, combativo? Ele tem a ver com um objetivo, que é o objetivo de vencer, naturalmente, mas é uma vitória que não elimina o outro, mas toma o outro como parte da conquista, tá? Toma o outro como fundamental para a conquista. Tá legal? Esse espírito agônico nos gregos, ele permeia várias instituições. Tá? Você tem aí, por exemplo, a gente falou no encontro passado sobre o teatro, né? E como é que o teatro procura reproduzir uma espécie de estrutura agônica, né? Em que você tem a personagem frente ao coro e o modo como esse diálogo, né, essa conversa, esse intercurso entre o personagem e o coro, como é que isso procede a partir de um determinado tipo de agon, né, um determinado tipo de disputa, de competição, para ver de fato quem está com a razão, né? A ideia dessa disputa teatral também tem a ver com a competição que os próprios poetas desenvolviam entre eles. Tá? Então, eu não sei se todos sabem, mas as encenações das peças, tanto de tragédia quanto de comédia, que existiam naquela época em Atenas, elas eram encenadas durante um festival e elas competiam entre si para mostrar qual era a peça melhor. Tá? Então, tinha aí o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, né, que era dado para aquelas peças que eram eleitas as melhores. Né? Então, veja, tem
uma situação aí agonística muito interessante, que coloca, inclusive, a poesia, né, como arte, enquanto algo que seria simplesmente que teria, né, um caráter, por assim dizer, de fruição estética, não só, né, mas sobretudo de fruição estética, você acaba permeando, inclusive, este momento de fruição estética com o espírito agonístico, tá? Para vocês verem como é que isso era forte para o grego. Tá? Tanto é que são os gregos também que desenvolvem as Olimpíadas, né? Que são competições atléticas em diversas modalidades, e faz com que o grego também desenvolva aquele mesmo espírito combativo que levou os gregos a várias guerras. Eles desenvolvam isso em termos de compleição física, né, de estrutura física, né, desenvolvendo o corpo ao máximo. E isso faz com que os atletas entre si façam também as competições em vista desse espírito agonístico. Tá legal? Sempre em vista de um adversário, nunca de um inimigo, tá? Diferente da guerra, portanto. E, por fim, a gente tem aí uma última dinâmica, e que talvez seja a mais fundamental das criações do espírito grego, que é a dinâmica oriunda da democracia. Democracia como um regime político, como uma forma de governo, ela fazia uso do espírito agonístico em dois momentos principais, né? Que era as assembleias, né? E aí você tem nas assembleias o momento em que o orador toma a palavra, e esse orador, né, vai colocar em questão alguma coisa por meio do discurso, a fim de que essa audiência ele consiga o assentimento dessa audiência, tá? O que move o orador numa assembleia é produzir um determinado tipo de discurso que consiga angariar o maior número de votos, tá? Até porque a finalidade da assembleia era não apenas informar os cidadãos acerca do que estava sendo feito, realizado na cidade, mas também decidir as futuras ações, né? Decidir aquilo que os governantes deveriam fazer. Então, veja, no momento em que o orador toma a palavra e se coloca frente a uma audiência, no intuito de apresentar um determinado tipo de discurso capaz de levar outros a votarem com ele em causa própria, né? Essa forma discursiva tem a ver exatamente com uma disputa por aquele outro orador que vai se posicionar contrário e, portanto, vai tomar a palavra, mostrando que, na verdade, as pessoas não devem votar junto com o orador X, mas junto comigo, que sou o orador Y. Então, cria-se no contexto das assembleias um antagonismo, né, uma disputa, uma competição entre oradores, né, entre retóricos, entre aqueles que conseguem, de fato, um domínio do discurso capaz de reunir e angariar o maior número de votos, tá? O maior número de assentimentos para a sua proposta. Tá? E quanto mais votos, né, e quanto mais eficaz fosse esse assentimento, mais o orador era bem visto e, portanto, mais poder democrático ele tinha, né? Poder dentro da democracia. Tá legal? O segundo, a segunda instituição em que se desenvolve esse antagonismo, né, esse agonismo na democracia grega, são os tribunais, tá? E no tribunal, vocês percebem, né, e para a gente aqui o tribunal vai ser interessante para a gente perceber a origem, de fato, da retórica como técnica, porque no tribunal, e isso é interessante, no tribunal você tem a condenação, o julgamento acerca de algum delito, né? De algum ato criminoso. Veja, deixa eu só limpar aqui a minha lente. Entrou um cisco aqui. Então, veja, se você tem a necessidade de, no tribunal,
fazer a avaliação de um determinado delito para saber se ele foi criminoso ou não, né, um ato, né, para saber se ele foi um delito ou não, no ambiente do tribunal você já tem caracterizado aí a competição, né, você já tem caracterizado aí, por natureza, a disputa, tá? Ou seja, a disputa entre aquele que acusa e aquele que se defende. Né, entre o acusador e o defensor, né, entre o promotor e o advogado, entre o réu e a vítima, você já transparece essa natureza agônica, tá? Essa natureza de disputa, de competição. Né? Então, o território do tribunal é, por excelência, o território da disputa agônica, tá? Da disputa do adversário, muitas vezes se tornando até uma disputa erística, né? De discórdia, visto que o réu, muitas vezes, pode ter aí uma relação de discórdia com a vítima, tá legal? Mas o que é interessante no mundo grego é que não existiam, propriamente ditas, figuras do advogado e do promotor. E aí a gente está falando aí de século VI, mesmo no século V a.C., você não tinha a figura de alguém que era pago, né, para poder defender você ou para poder acusar alguém, né? Então, se você é vítima, você poderia pagar alguém para poder acusar uma outra pessoa, que seria colocado como réu, e se você é um réu, você poderia pagar uma outra pessoa para poder se defender, né? Não existia essa possibilidade. Isso quer dizer que o próprio réu e a própria vítima eram quem se pronunciavam nos tribunais, né? Então, por exemplo, se eu fui injuriado e preciso entrar com um processo contra alguém, eu mesmo, enquanto vítima, vou apresentar essa queixa e essa queixa vai ser tomada frente a um júri, por mim mesmo defendendo a minha causa e por aquele que vai ser o réu defendendo a sua causa, tá? Então, vejam que por necessidade jurídica, desenvolve-se aí um agonismo que vai ser central para a gente entender o que significa a retórica. Porque, veja, diferente da Assembleia, diferente do teatro, no tribunal existe o risco de vida. Percebe? Você tem aí no tribunal, né, por uma ameaça de ser exilado até, mas sobretudo por uma ameaça de morte, por exemplo, no caso de Sócrates, né? Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas o Sócrates, que é o primeiro filósofo, é condenado à morte em um tribunal, né, tentando se defender, inclusive, frente às acusações que lhe são levantadas por um certo Meleto. Tá? Esse julgamento, que é apresentado em vários socráticos, né, mas que ficou conhecido através da Apologia do Platão, o texto Apologia de Sócrates, construído pelo Platão, que era discípulo do Sócrates, o que você vê aí nesse diálogo, né, nesse texto, é a tentativa de Sócrates de defender, uma tentativa malograda, né, ele não consegue e é condenado à morte. Então, veja, no tribunal, você não conseguir a defesa, você tem o risco de morrer, né? E tem um risco de morte. Então, é importantíssimo, né? Inclusive o Sócrates comenta nesse texto, né, sobre esse detalhe, é importantíssimo que o orador, seja a vítima, seja o réu, ele consiga se pronunciar, né? Pronunciar no sentido de discursar, né? Construir um discurso capaz de fazer com que o júri avalie a sua causa em seu benefício, seja você a vítima ou o réu, né? Aquele que vai sair vitorioso do julgamento vai ser exatamente aquele que conseguiu, por meio do discurso, produzir no jurado, né? Produzir no seu júri um assentimento em relação à sua causa. Tá legal? Então, vejam que no ambiente de tribunal, essa dinâmica agonística, ela toma um risco maior. E por ser um risco maior, a necessidade do discurso era maior. É exatamente por causa disso que é no contexto do tribunal que surge a famosa técnica retórica. Tá legal? É exatamente em vista dessa dinâmica jurídica que os primeiros mestres retóricos vão desenvolver a chamada técnica retórica,
tá? Dita em grego, que significa técnica retórica ou arte retórica, tá? O termo técnica em grego significa tanto arte quanto técnica, tá? Mas a gente vai conservar mais o termo técnica para não fundir com o nosso termo arte, que significa já outra coisa, né? Hoje em dia a gente entende arte de uma maneira diferente, tá? Mas técnica retórica é aquilo que duas figuras centrais assim para a origem da retórica vão desenvolverem enquanto um manual, tá legal? Essas duas figuras são o Corax e o seu discípulo Tísias, tá? Tanto o Corax quanto o Tísias são autores dessa espécie de manual retórico, e a ideia do manual é fazer um elenco de diversos tipos de, por assim dizer, argumentos que favoreçam ao discurso no intuito de criar persuasão. Olha que interessante. A gente começa aí a ver alguns elementos que vão ser agora decisivos para nós entendermos do que é que nós estamos falando quando estamos falando de retórica, tá? A gente está falando, primeiro, de um contexto agonístico. Esse contexto de combate, de disputa, ele centraliza-se na questão do discurso, tá legal? Esse discurso, ele precisa ser capaz de levar o seu ouvinte, né, no caso, o júri, né, do tribunal, a um assentimento, e esse ato de levar o outro, né, um ouvinte, uma audiência, ao assentimento com relação às causas defendidas, né, às opiniões veiculadas pelo discurso, esse processo é chamado de persuasão. Em outras palavras, o que significa a arte retórica é a produção de um discurso capaz de criar a persuasão. Tá? É exatamente assim que aparece no manual do Corax e do Tísias, de maneira que a gente começa a entender o tipo de aplicabilidade que essa técnica teria para o âmbito em que ele nasce, que é o âmbito dos tribunais. Mas não só, né? Também no âmbito das audiências, né? Porque se você tem um discurso que pode gerar uma maior persuasão, você, numa assembleia, vai ter mais votos do que os seus adversários, né? Da mesma forma, e olha que interessante, nas competições de teatro também. Se você conseguir fazer peças persuasivas no intuito de gerar um assentimento nos jurados, você vai conseguir obter os primeiros prêmios, né? Então, veja que, conforme a técnica retórica vai nascer e se aperfeiçoar, você vai ter aí um espraiamento da utilização dessa técnica para diversas instituições agonísticas do espírito grego, né? Em todas essas instâncias que o espírito grego via a possibilidade de gerar uma disputa, de gerar um combate, de gerar uma competição, ela vai ser permeada, em alguma medida, pela técnica retórica nascente. Tá? Então, isso que eu estava querendo dizer com dois fenômenos que são diferenciados e que precisam ser diferenciados. O primeiro, a experiência, que dá origem à necessidade de uma técnica retórica, e depois, a própria técnica retórica. Tá legal? Então, falar de retórica com R maiúsculo, por exemplo, é falar exatamente dessa técnica que atende a uma certa necessidade de um contexto histórico em que ela surge. Tá? Então, esse contexto histórico e essas atividades e práticas que aconteciam já na Grécia Antiga, elas são prévias ao desenvolvimento da técnica retórica. Tá legal? Feito esse primeiro ponto, então, a gente pode agora tentar compreender um pouco melhor o que seria essa técnica retórica a partir desse manual criado pelo Corax e pelo Tísias, tá? E um detalhe interessante que precisa ser destacado aqui, em face daquilo que a gente falou na aula passada, é que a retórica desenvolve-se enquanto prosa. Tá? E aí você tem uma diferença de discurso, tá? Que vai situar a retórica no outro polo
frente à poesia. Tá legal? No desenvolvimento da poesia, a gente viu o tipo de natureza que o discurso poético tem, né? E essa natureza multifacetada, os termos têm múltiplos significados, tem uma riqueza simbólica, né, de referências, condensados, né, diversos significados condensados às vezes em um único termo. Isso não acontecerá com a retórica, ao contrário. O processo de desenvolvimento de um discurso retórico, ele vai estar muito mais próximo ao linguajar cotidiano, exatamente porque ele procura incidir sobre o ouvinte de uma forma direta. Né? Eu não vou conseguir criar a persuasão se eu criar um discurso que tem múltiplos significados. Percebem isso? A necessidade da retórica no intuito de criar um discurso capaz de gerar o assentimento no ouvinte, na audiência, no interlocutor, portanto, ele não pode, em hipótese alguma, ser ambíguo, né? Ser multifacetado, ter significados condensados. Ao contrário, ele precisa ser claro, sucinto e direto, né? De tal modo que aquela audiência perceba no meu discurso, perceba no meu falar, uma condição para pensar junto comigo, tá? Para pensar junto com aquilo que eu estou dizendo. É próprio do discurso em prosa, da retórica, ser capaz de convidar o ouvinte a participar do meu discurso de tal modo que ele, ao final, esteja pensando como eu. Tá? Esteja tendo o mesmo pensamento que eu. O assentimento que a audiência vai dar, portanto, aquele assentimento, né, aquela concordância que o ouvinte vai fazer em relação ao discurso retórico, ele tem o caráter de mostrar, de certa maneira, que o ouvinte está pensando comigo, né? E não só está pensando comigo, mas está pensando como eu. Percebe? E essa é a mágica do discurso retórico, tá? Essa é a mágica que o discurso da prosa realiza. E para isso ele precisa ser direto, ele precisa ser literal, né? Ele precisa ter toda essa possibilidade de falar o mais objetivamente possível ao ouvinte, tá? Um outro ponto, né, importante é percebermos como é que essa técnica retórica se situa enquanto um manual. Para que serve um manual? Um manual, né, e eu falei que ele faz um elenco de vários tipos de argumentos que podem ser utilizados. Um manual serve para você copiar, né, serve para você fazer igual. Né? Ou seja, a intenção do Corax e do Thyssen, no momento em que eles criam um manual de técnica retórica, né, e aí bem rudimentar, né, a ideia é mostrar que o elenco que eles estão fazendo, né, a descrição, né, e a situação de tópicos em que eles vão apresentar determinadas sugestões discursivas para você utilizar durante os tribunais, é exatamente provocar o intuito de cópia, o intuito de servir de exemplo. Né? Em outras palavras, o Corax e o Thyssen estão dizendo: faça como a gente e vocês vão conseguir defender bem a sua causa. Ou então façam como a gente, você vai conseguir condenar bem a causa do outro. Tá legal? E, portanto, essa noção de exemplo, de cópia, né? de conseguir reproduzir aquilo que o manual está dizendo, é fundamental para a gente entender que você não consegue aprender, de fato, a realizar uma técnica se não for por meio da imitação, tá legal? E isso em qualquer técnica, tá? A gente falou aqui da técnica de fazer sapatos, da técnica de fazer vasos. Se você não aprende a técnica, né, a técnica de uma arte marcial, você não aprende uma técnica se você não copiar o mestre, né? Se você não copiar o professor, se você não copiar aquele que está ensinando.
Então o Corax e o Thyssen estão sendo colocados aqui como os mestres de um determinado tipo de discurso que vai favorecer você nos tribunais. Se você copiar, se você imitar, se você fizer igual, você vai ser bem sucedido. Se não fizer, não pode condená-los por isso. Tá legal? Percebe, então, que esses dois espíritos estão aí envolvidos na produção de uma técnica retórica, tá? Tanto o caráter de ser um discurso prosaico e ter, portanto, essa necessidade de falar direto ao ouvinte, quanto também a condição de ser um manual e, portanto, servir de exemplo, de modelo, tá? Servir de cópia, né? Para a cópia daqueles que estão lendo. O Thyssen e o Corax, esse manual a gente perdeu, né? Na verdade a gente só tem as notícias sobre ele, e se conservou uma notícia muito interessante, que é essa que a gente vai utilizar agora, para poder entender o que de fato eles estavam propondo, né? Para servir de exemplo acerca do que é de fato copiar uma técnica retórica, tá? Uma palavra-chave para a gente entender a questão do exemplo, né, e daquilo que você precisa imitar para poder fazer bem um discurso retórico, está no termo topos, tá? Esses tipos de argumento que os manuais retóricos eles apresentam vai ser conhecido como topoi, né? Topoi é o plural, topos é o singular. E o que é topos? Topos em grego é lugar, né? E a gente tem uma expressão para traduzir isso, que seria lugares comuns, né? É como se fosse uma estratégia de construir um encadeamento de frases que imita o senso comum, tá? Que imita a forma comum de se pensar. E nesse imitar a forma comum de se pensar, você tem um recurso para alcançar a audiência na medida em que você convida ela mais facilmente a pensar junto com o seu discurso, né? Percebem que tudo aí tem a ver com essa afinidade que o orador cria entre o seu discurso e o ouvinte, tá? Então, esses topoi, né, vão ficar marcados, sobretudo, no primeiro manual que nós temos, né, conservado de retórica, que é o do Aristóteles, tá? Mas antes de chegar no Aristóteles, a gente está fazendo esse preâmbulo acerca da história da retórica, para que vocês percebam como é que ela se desenvolveu, né? Como é que ela foi ganhando corpo, tá? Como é que ela foi ganhando os elementos que vão fazer parte dela. Tá? Então, esse topos, conservou-se um desses topoi que o Corax tinha criado junto com o Thyssen, e esse topos ele pode ser caracterizado como a possibilidade de você tornar o excesso de verossimilhança em uma improvável inverossimilhança, né? E aí nós percebemos outro conceito que é fundamental para o desenvolvimento da técnica retórica, que é o conceito de verossimilhança, tá? Eikon em grego, tá? Eikon é imagem, basicamente, tá? Mas ele ganha essa noção de verossimilhança porque o que é verossímil é aquilo que parece verdade, né? E, portanto, ter uma aparência de verdade é ter uma imagem de verdade. Então, por extensão de significado, o Eikon vai ter essa ideia de verossimilhança, tá? Isso que nós chamamos hoje de verossímil, de ter uma aparência de verdade, é aquilo que na técnica retórica o Corax já estava indicando como uma espécie de elemento central do desenvolvimento de um discurso persuasivo, tá? De um discurso retórico. Então, veja, o que é propriamente a verossimilhança e como ela se realiza, vai ser interessante a gente perceber isso a partir do próprio uso que o Corax tinha apresentado com relação a esse topos que ele criou, tá? E a gente vai ver aqui um exemplo, então, desse tipo de proposta que o Corax tinha apresentado, tá? A ideia
básica aqui, e eu acho que isso pode servir pelo menos para a gente ter uma espécie de condensado sobre acerca disso, que a gente pode chamar de um modo bem genérico de um topos do córax, né, de um topos córax, de um lugar comum criado por esse primeiro mestre retórico, e ele consiste basicamente em fazer com que a verossimilhança, que é a aparência de verdade, poder ser usada para justificar a inverossimilhança. Tá? Basicamente, essa é a noção aqui que está em jogo. Tá? O modo como eu posso utilizar da verossimilhança para justificar algo que é inverossimilhante. Tá? E, para isso, olha que interessante, né? A gente está falando de século VI a.C., eu vou trazer um recurso agora de um texto literário, que é do Dostoiévski, que é do século XIX, né? 1800. Olha como a técnica retórica ela é útil, inclusive ainda hoje, né? Recentemente eu ouvi de novo utilizarem esse tipo de discurso, tá? Que é um discurso muito comum, tá? Por isso que é chamado de lugar comum, né? Você utilizar da verossimilhança para poder justificar uma inverossimilhança, isso é quase a estrutura central, né, e essencial do que a retórica pode ser capaz de fazer. Tá? Então, para isso, eu vou apresentar aqui para vocês esse texto do Dostoiévski, para que a gente possa ler junto e perceber como é que o Dostoiévski está sinalizando isso, né, numa obra literária, como é que ele está apresentando esse tipo de técnica retórica que nasce propriamente lá no século VI a.C., né? Para rapidamente situar vocês na cena, o livro é o dos irmãos Karamazov, tá? Do Dostoiévski, e no livro você tem aí o assassinato do senhor Karamazov, né? E o senhor Karamazov tinha 3 filhos, o Alyosha, o mais novo, o Ivan e o Dmitri. O Dmitri, por estar na cena do crime, por ter tirado dinheiro do local do crime, ele vai ser condenado como sendo o responsável pela morte do pai, né? Portanto, tendo cometido aí um parricídio. Tá? Durante os momentos finais aí do livro, né, a gente aqui está numa das páginas finais do último livro do capítulo, do penúltimo livro do capítulo, melhor dizendo, o enredo que o Dostoiévski vai criando vai tentando mostrar quais são as nuances que estão envolvidas aí nessa condenação do Dmitri, né? E uma dessas nuances vai ser revelada por esse diálogo entre o Smerdyakov e o Ivan, tá? O Ivan Fyodorovich, né, que é um dos filhos do senhor Karamazov, ele está conversando com esse Smerdyakov, que era um servo que trabalhava para o pai dele, né, era um trabalhador da casa, e que é, por assim dizer, o segundo, né, vamos dizer assim, na linha de suspeitos de terem matado o pai, porque se o primeiro é o Dmitri, o segundo seria o Smerdyakov, tá? E a ideia aqui dessa cena, né, que eu vou trazer para vocês com esse texto, é mostrar como é que o Dostoiévski está utilizando o recurso a esse argumento, colocando na boca do Smerdyakov a possibilidade de que ele se justifique frente ao Ivan Karamazov. Tá? E ele está se justificando por quê? Porque logo acima o Ivan lembrou que o Smerdyakov tinha dito para ele que ele conseguia fingir a epilepsia. E a epilepsia, né, ter tido um ataque de epilepsia, foi a justificativa que o Smerdyakov deu para poder se ausentar da condenação, né? Ou seja, ele, no momento em que alguém estava tentando matar o pai o senhor Karamazov, ele teve um ataque epilético. Né? Então, ele não poderia ser o responsável pelo ato, ele não poderia ser o culpado pela morte do senhor Karamazov, porque ele tinha sido acometido pela sua doença. Tá? Então, é comprovado que ele, de fato, tinha epilepsia, só que o Ivan, ele lembra que o Smerdyakov, ele tinha dito para ele que ele sabia simular a epilepsia. E olha que interessante, se ele tinha dito isso, né,
no contexto aí em que esse crime aconteceu, você tem a possibilidade de que o Ivan, que é filho do pai morto, né, ele tenha uma informação que seja preciosa para poder trazer de volta uma possível suspeita em cima do Smerdjakov. Porque já que ele pode simular a epilepsia, ele poderia muito bem ter simulado naquele momento para criar uma prova a favor dele, em vista de se livrar da condenação. Então, esse trecho está sendo dito exatamente por causa desse diálogo, tá? Por causa dessa conversa. E aí o Smerdjakov diz assim, né? Ele pareceu refletir, depois que o Ivan estava conversando com ele, e acrescentou: é sempre a mesma coisa. Quer atirar esse crime sobre mim. Já o ouvi dizer, mas teria eu prevenido o senhor de que sei simular a epilepsia se me preparasse para matar seu pai? Meditando esse crime, poderia eu ser tão tolo a ponto de revelar de antemão tal prova, e ainda por cima ao filho da vítima? Pense nisso. É verossímil? Olha que interessante que o Dostoiévski coloca aqui exatamente o termo em grego, né, a referência, né, do termo que a gente utiliza para poder traduzir essa expressão grega, que fala sobre a aparência de verdade, né? Seria isso, de fato, verossímil? Pense nisso, é o que o Smerdjakov está dizendo. Neste momento, ninguém ouve nossa conversa, exceto a providência. Mas se o Senhor a comunicasse ao procurador, né? Se o senhor, o Ivan, falasse sobre isso que nós estamos conversando agora com o procurador, serviria isto para a minha defesa, porque um celerado não pode ser tão ingênuo. Olha só que coisa, né? Um celerado, ou seja, um criminoso, né? Alguém que comete crimes. Um cara como esse, né? Um celerado, não poderia ser tão ingênuo a ponto de abrir mão daquilo que seria a sua maior justificativa para se livrar do crime que ele cometeu. E aí ele termina dizendo, ó, todos raciocinarão assim. Olha que interessante, né? Que tipo de que tipo de argumento o Dostoiévski está criando aqui com a sua personagem, nos instigando a refletir sobre a questão da verossimilhança. Veja como o Smerdjakov coloca essa ideia. Parece verossímil, de fato, que eu tenha sido o responsável pela morte do seu pai, e ainda assim ter contado para o Senhor, que é filho dele, que eu posso fingir a epilepsia, sendo que a epilepsia é o principal recurso que eu utilizo para me livrar dessa condenação? Faria sentido isso? Estão percebendo? Ele está usando a verossimilhança para tornar justificável o inverossímil, né? Aquilo que não tem aparência de verdade. Em outras palavras, ele mostra que aquilo que as pessoas costumam a pensar, né? Ou seja, que um criminoso teria uma mente ardilosa, e essa mente ardilosa preveria que ele não poderia dar de mão beijada a prova que o inocentaria. Então, todo esse tipo de raciocínio que é feito pelo comum das pessoas, este tipo de raciocínio é o verossímil. E ele está utilizando esse tipo de raciocínio para negar que ele, de fato, tenha dito que pode fingir a epilepsia. Estão percebendo? Então, veja, ó, ele está negando o fato de fingir a epilepsia, né, que ele tenha dito isso, e, portanto, de tabela, ele está negando que ele, de fato, não matou o pai do Ivan, utilizando-se, né, fazendo com que, tornando essa situação, de fato, absurdamente inverossímil, né? E algo que seria bastante verossímil, né? Porque, da forma como ele está colocando aqui, ao que parece, você teria aí razões para pensar dessa forma. Tá? Esse é o tipo de recurso que o Corax nomeou, né, como sendo o primeiro topos
da retórica, tá? E é o primeiro porque é o único que se conservou, tá? Destes que o Corax tinha colocado no seu manual, o único que se conservou foi este sobre a utilização da verossimilhança. Mas é, para a gente, central, tá? Tanto é que vocês veem aí agora, ao finalzinho, a resposta do Ivan para esse tipo de argumento. Ele diz assim: escuta, disse o Ivan, né, levantando-se impressionado por esse último argumento. Olha que interessante. O Dostoiévski cria aqui nesses parágrafos exatamente o contexto da proposta retórica que o Corax, no século VI a.C., tinha apresentado. Tá? E aí ele diz, né? Não suspeito de ti absolutamente. Seria ridículo acusar-te. Veja, agradeço-te mesmo teres me tranquilizado. Vou-me embora, mas voltarei. Perceberam isso? Em que medida o argumento ele se torna tão forte que faz com que o Ivan ele perceba o ridículo de continuar sustentando aquela suspeita sobre ele? Esse é o efeito daquilo que o Corax e o Thyssen tinham apresentado como sendo a técnica retórica. Tá? Esse topos de você utilizar a verossimilhança para justificar a inverossimilhança é central, inclusive para a gente entender a utilização da verossimilhança pela retórica. Se a verossimilhança é a aparência de verdade, ao que tudo indica, a retórica não precisa dizer a verdade. Ela pode simplesmente valer-se da aparência de verdade para poder defender a sua causa. E essa vai ser a grande discussão que a gente vai ver na próxima aula acerca da finalidade e da utilização da retórica pelos sofistas, tá? Visto que você não tem a necessidade forte de fazer com que o discurso esteja preso à verdade, ele pode muito bem utilizar-se da verossimilhança. Por quê? Porque a verossimilhança ela já é capaz de levar alguém ao convencimento, à persuasão, portanto. É claro que, com a retórica, você tem uma disseminação das aparências de verdade. Né? Mas isso vai ser o tema para outra aula. O que é interessante é a gente perceber como a utilização da verossimilhança se faz por meio de uma técnica, tá? E são essas técnicas, esses estilos de enlace de frases, né? Do modo como eu vou juntando determinadas ideias para construir um determinado tipo de topos, tá? Um determinado tipo de argumento, é o que configura, propriamente dita, a técnica retórica apresentada pelo Corax e pelo Thyssen, tá? E essa estrutura que a gente conservou, como sendo esse topos Corax, né, é um tipo de enlace argumentativo muito interessante, porque nos mostra em que medida o discurso retórico, ao utilizar da verossimilhança, ele já obtém a sua finalidade. Né? E, portanto, é o que vai dizer depois o Aristóteles na sua famosa retórica, o discurso retórico lida simplesmente com a verossimilhança. Tá? Ele não depende da verdade. Ele pode ser utilizado verdade, claro, e aí vai ser, às vezes, vai ter provas mais interessantes, né? Quando você tiver a verdade, você consegue reunir provas, às vezes, interessantes para contrapor ao discurso oposto. Mas a grande questão é que, às vezes, a verdade ela é contraditada por um determinado tipo de discurso que parece ser mais verdadeiro do que aquele outro que está, inclusive, dizendo a verdade. Né? Por quê? Porque depende da qualidade do discurso, porque depende da capacidade que o discurso tem de dar essa aparência de verdade. E a aparência de verdade sempre em vista de quem? Do ouvinte. Sempre em vista daquele que está sendo o objeto do discurso retórico, que é exatamente aquele que vai oferecer o assentimento ao discurso. Tá? Então, veja que interessante, né? Para a gente fechar, a técnica retórica tem por objetivo produzir a persuasão do seu ouvinte. O que significa persuasão? É o assentimento que esse ouvinte vai dar, mas não é simplesmente o assentimento de concordar com aquele discurso, mas ele vai agir em vista desse discurso, em vista desse assentimento que ele deu.
assentir ao discurso não é simplesmente concordar com ele, não é apenas concordar com ele, mas é passar a agir em vista daquilo que foi dito, daquilo que foi falado. Então, veja, se eu tomo a persuasão no intuito de fazer com que o discurso seja, inclusive, capaz de fazer com que outras pessoas ajam da forma como eu estou dizendo no meu discurso, então o poder retórico, de fato, é impressionante, tá? Porque ele não se refere apenas a uma concordância com as minhas ideias, mas a um exercício de poder fazer com que você, né, ou com que o ouvinte ou a audiência faça uma ação baseado nesse discurso, baseado nessa concordância. Tá? Então, é mais do que simplesmente concordar com o discurso. Por isso que a retórica, para ser eficaz, ela precisa ser facilmente compreendida, porque a compreensão é uma etapa imediata, por assim dizer, da finalidade retórica, porque ela não é a última etapa. Né? Ela é através da compreensão que o ouvinte vai agir baseado nesse discurso, vai tomar decisões baseado na concordância com esse discurso. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês esse primeiro movimento do desenvolvimento da técnica retórica, de quanto ele é fundamental para a gente entender os elementos básicos daquilo que depois vai ser condensado pelos sofistas e pelos filósofos, como sendo, de fato, a retórica com R maiúsculo. Tá legal? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar com a gente, dá para voltar também o vídeo para as partes que não ficaram tão claras, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.